glorifique ao Senhor. Diga, ora vem, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Você pode se assentar, meu querido. Glória a Deus. Deus está aqui, né, irmãos? Tão bom quando a gente está na casa do Senhor e sabe que o Senhor da casa está na casa. Glória a Jesus. Nós vamos continuar. Fizemos uma pausa grande no estudo por causa das festas de fim de ano, mas estamos retornando agora ao nosso estudo, porque, afinal de contas, precisamos encerrar os livros dos reis, né, irmãos? Glória a Deus, é verdade, pastor. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis, no capítulo 13, e deixa aberta aí a sua Bíblia. Isso. No nosso slide, o 133, nós vamos estar falando hoje do reinado de Jeoacás, rei de Israel. Quer dizer, ele era rei do reino do norte. Vamos falar do seu reinado, o reinado frágil, ineficiente, e logo depois nós iremos falar do reinado de Jeoás, ok? Falar da enfermidade, da morte de Eliseu, que Eliseu morreu. A gente prega sobre a vida de Eliseu, a gente fala dos feitos de Eliseu, mas ninguém fala da morte de Eliseu, né? A gente vai ver isso na Bíblia e vamos ver também as vitórias que foram conquistadas sobre a Síria. Você lembra? A Síria era o reino que estava oprimindo Israel. O 133b, por favor, para a gente poder se sintonizar no período da história, vai estar aqui no reino norte, Israel, Jeoacás, e depois Jeoás, que são os dois reis que vão estar nesse período, que Joás também vai estar reinando aqui em Judá. Então, a história vai estar acontecendo paralelamente nesses dois reinos, com esses reis no trono. Vamos ler o início do capítulo 13, por favor. Vamos ler os 9 versículos primeiros. Irmãos, aí o que você faz? Na sua leitura cronológica, você já marca primeiro Reis e segundo Reis, certo? Que a gente está estudando e lendo todo o livro. Então, você já está definido, já está resolvido com esses dois livros. Vamos ler, capítulo 13 do segundo livro dos Reis. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual Deus na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um Salvador. Digo, o Senhor deu um Salvador. Deu um Salvador a Israel. E os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora,
Os mais atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Depois que a idolatria havia sido eliminada no Reino do Sul, agora a atenção do autor vai partir para o Reino do Norte. E a gente vai ver o ímpio Jeoacás reinando. Filho de Joás, um rei bom, mas ele deu continuidade aos pecados de Jeroboão, que a gente sabe que era a idolatria. Então, irmãos, perceba que a idolatria é sempre uma pedra de tropeço na vida do povo. Quando as pessoas desviam o olhar de Deus e começam a olhar para as outras coisas. Muitas pessoas acabam adorando ao dinheiro, adorando a pessoas, colocando homens ou mulheres acima de Deus. E aí, acima de Deus, pode estar também o nosso filho, que a gente tira a visão de Deus e coloca ali. Nós começamos a idolatrar, a adorar. A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Então, nada pode tirar a nossa atenção. Nada pode tirar a nossa prioridade. E aquele reino foi um reino frágil e um reino ineficiente. Jeoacás, ele foi até incapaz de impedir que Azael tomasse parte das terras de Israel. Ele começou a ceder. O domínio de Israel, a nação de Israel, começou a encolher por causa do território que ele ia perdendo para o seu inimigo. Mas no texto que nós lemos, o ímpio Jeoacás um dia caiu em si e foi orar ao Senhor e pedir a ajuda do Senhor. E aí um coração contrito o Senhor não rejeita. E o Senhor ouviu a oração daquele homem. E ele não suspendeu, mas retardou o julgamento sobre Israel, porque seu rei e seu povo se voltou a ele, pedindo perdão, se arrependendo, pedindo ajuda. Sabe? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando a gente busca o Senhor está sempre pronto a nos colocar de pé. O problema é a nossa inconstância. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Hoje a gente foi perdoado, amanhã a gente comete o mesmo pecado. E por causa disso, da falta de dependência daquele povo do Senhor, o castigo chegou. Mesmo que retardado pela misericórdia de Deus. O castigo chegou. E a gente vê na história desse reino os intervalos. Eles adoravam aos deuses e quando a coisa ficava muito ruim para eles, eles se arrependiam e aí pediam perdão e Deus os ajudava e eles se voltavam para o Senhor, mas eles depois voltavam para o mesmo pecado. É tipo porco, né? O porco, você dá banho nele, deixa ele todo limpinho, mas deixa uma pocinha de lama perto para você ver o que ele vai fazer. Ele vai voltar para a lama. Por quê? Porque não tira a memória de porco, o jeito de porco, a vida de porco, o desejo de porco. Mas, irmãos, quando nós somos encontrados por Jesus Cristo, quando nos arrependemos, quando nos damos ao Senhor, Ele nos transforma. Essa mentalidade de pecador fica no passado. Por isso o Senhor diz, venha como estás. Mas aqui tenha certeza que o Senhor vai transformar a sua vida. Glória a Jesus. Não é suficiente dizer não ao pecado.
Não é. Nós precisamos dizer não ao pecado, mas dizer sim a uma vida de santidade. Dizer sim a uma vida de compromisso com Deus. Dizer sim a uma vida de responsabilidade espiritual. Ocasionalmente a gente precisa de ajuda e o Senhor nos atende, o Senhor se move, mas isso não pode substituir uma vida de inteira dependência do Senhor. De permitir que o Senhor controle a nossa vida, guie a nossa vida. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor está ligado na tua oração, viu? O Senhor ouve. O Senhor ouve. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 10. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, os mais atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Aqui o autor faz um resumo muito breve do reinado de Jeoás. Ele já fala do início do reinado e já fala do final. Ele fala do epílogo e do prólogo. Ele já conta a história do início ao fim, resumindo em 3 versículos toda essa história. Então, é uma forma diferente que ele está adotando aqui. Mas lá no livro das crônicas, lá na frente, você vai estar encontrando os detalhes desse reinado. Mas nós vamos continuar, porque durante esse reinado, coisas importantes aconteceram. Vamos continuar a leitura no versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aleluia! Joás foi visitar Eliseu, para você ver a consideração que o rei tinha pelo profeta. Foi visitar Eliseu porque Eliseu estava doente. E ele foi lá antes de Eliseu falecer para conversar com Eliseu, falar com Eliseu. E mesmo perto da morte, Eliseu continuou sendo um instrumento de Deus.
Irmãos, não é porque você está doente que você vai deixar de ser instrumento de Deus. Não é porque a vida está apertada para você que você vai deixar de ser instrumento de Deus. Não é porque as coisas estão difíceis que você vai deixar de ser instrumento de Deus. Até a hora da morte, nós somos instrumentos de Deus. Nada pode tirar isso de nós. Então não pense assim, eu sou jovem demais para ser usado pelo Senhor. Não. Eu sou velho demais para ser usado pelo Senhor. De jeito nenhum. O Senhor nos chama, cada um de nós, dentro de nossa capacidade. E a unção um dia ministrada sobre nossa vida, Deus não retira. Nós é que não usamos e deixamos envelhecer. Porque o azeite, se você largar numa botija muito tempo parado, descoberto, ele vai estragar, vai entrar bicho, vai dar mofo. Então, o óleo que é colocado sobre você, você tem que derramar o tempo todo sobre alguém, para poder haver renovação sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e diz, dá a unção que Deus já te deu. Fala com voz firme para ele. Fica retendo o óleo por causa de quê, irmão? Está retendo por quê? Que Deus te deu não é para você dar. E ainda tem gente que quer pendurar a chuteira, né? Já trabalhei muito. Já passou meu tempo. Irmão, descansa no céu. Está querendo descansar? Diga, Senhor, me leva. Ou então deixa que eu oro. Jesus, leva todo mundo que quer descansar. Quem quer descansar? Então não vou orar. Nós não podemos descansar porque nós temos uma missão para cumprir na terra. Quando você não tiver mais uma missão para cumprir na terra, irmão, você não vai ficar vagando, errante, sem rumo, não. Você vai para o céu, porque lá é o teu lugar. Enquanto é isso, trabalha, cumpra a sua missão. E aí Eliseu manda o rei pegar arco e flechas. Esse ato profético estava relacionado com a Síria, que estava oprimindo Israel. O rei precisava prover o material, prover as flechas, prover o arco para livramento de Israel. E ele receberia a ajuda do profeta, que era ali o representante de Deus. Então, era um ritual simbólico que estava acontecendo ali, que a gente costuma muito dizer que é um ato profético. E ele diz, abre a janela para o Oriente. O Oriente é o lugar onde o sol nasce, onde o dia se estabelece. E junto com um dia vem a misericórdia do Senhor. A palavra nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ele diz, abre para o lugar onde o sol da justiça nasce, onde a justiça se manifesta, onde a misericórdia se manifesta. É para lá que você vai lançar. Vai lançar a flecha. E aí, ele manda lançar a flecha. E o rei lança a flecha para o Oriente. Significava a vitória sobre a Síria, que estava oprimindo aquele povo. E aí ele diz, pega agora as outras flechas. E ele pegou as outras flechas. E o profeta disse, agora fere a terra com as flechas. Aí o rei foi, fico eu imaginando. Aí o rei foi. Que o rei fazia nada, né, irmão? Mais ou menos. Mas, tipo assim, esse tipo de coisa, quem faz é um soldado, bota para alguém. O profeta falou assim, não, é o líder que tem que fazer. Então, joga a flecha. O rei jogou uma. Aí, depois pegou outra, jogou outra. Aí, o rei jogou 3. A forma que a gente estuda diz que ele foi desleixado. Ele ouviu a instrução, mas ele nem tchum. Vou fazer, ele está doentinho, coitado, vai morrer. Vou fazer. E fez de qualquer jeito. E o profeta do Senhor se indignou contra ele. Ele disse, você tinha que ter lançado 5 ou 6. Significava que tinha 5 ou 6 flechas à disposição do rei. Mas ele só fez uso de 3. Sabe, irmãos, tem instrumento na sua mão para você lançar.
E você está fazendo pouco caso do que Deus colocou à sua disposição. Pegando desleixadamente, eu vou fazer alguma coisa. Só porque estão me mandando fazer. Só para não ficar mal na história. Então eu vou lançar algumas flechas. O que Deus colocou na sua mão é para ser usado. Aí você sabe o que tem a sua mão para fazer? Você sabe qual é o instrumento que está na sua mão? Olha para a sua mão. Imagina o que Deus colocou na sua mão. A dúvida, você não sabe o que fazer? Não sabe o que Deus botou para você fazer? Dorcas era costura, linha, agulha, tecido. Moisés foi uma vara. Você imagina que Moisés pensava muito antes, vou ficar com uma vara na mão que Deus vai fazer milagre através da vara? Não, Deus disse assim, eu vou usar a vara porque você está com ela na mão. O que é que você tem de talento, irmão? É isso que Deus vai usar. É isso que Deus vai fazer. Dá glória a Deus. Aleluia. Cada flecha atirada era a representação de uma vitória. E ele só teve 3. Porque só teve ousadia de lançar 3. Tem coisa que não acontece na sua vida porque você não tem a ousadia de usar o que Deus te deu para usar. Se ele tivesse usado todas as flechas, os sírios teriam sido aniquilados completamente. Mas ele não obedeceu, ele não deu valor à instrução. E aí, como resultado, Eliseu disse, então, se você não tem ousadia para ser vitorioso, você vai ser oprimido. Você entendeu isso para você também? Se você não tem ousadia para ser vitorioso, você vai ser oprimido. Porque alguém vai exercer influência sobre você. Para recebermos os benefícios completos de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor completamente. Sem reserva, sem achismo. Devemos usar todas as flechas que o Senhor coloca em nossa mão. Devemos seguir as instruções por completo. Aí a bênção por completo chega até nós. E Eliseu se indignou contra ele, porque ele não confiou em Deus e nas instruções que o Senhor estava dando. Ele confiava em si mesmo, no seu poder de negociação, confiava na sua capacidade de administração de um reino. Irmãos, nós podemos ter capacidade humana, mas ela, sem a capacidade divina, não leva o povo de Deus à vitória. Nós precisamos que o Senhor dê o aval sobre nossos talentos, sobre nossas habilidades. E aí o profeta morre. O profeta, antes de morrer, queria dar a vitória completa na mão do rei. Mas ele pegou só a metade e agora morre. E aí chega um cortejo fúnebre e, no meio de uma grande confusão, eles tiveram que fugir e fizeram o quê? Só lançaram o cadáver dentro da tumba. E quem estava lá? Só o osso, irmão. Eliseu já está no céu. Mas para você ver o poder de Deus na nossa vida, mesmo depois de mortos, nós ainda continuamos testemunhando do Senhor. E milagres acontecem através de nossa vida, irmãos. E aí Eliseu deu aquele testemunho lindo. Mesmo morto, fazendo ressuscitar um homem. Aí, eu não vou pregar não, porque se a gente fosse pregar, a gente ia botar uma porção de coisa nessa história para ficar bacana. Mas só creia nisso, que mesmo depois de morto, a sua vida ainda precisa ser testemunho do Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura do capítulo 13, pelo menos para a gente acabar o capítulo 13 hoje. A partir do 22 agora. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás.
Porém, o Senhor teve misericórdia deles, porque nosso Deus é muito bom, né? E se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto, com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O pacto abraâmico. Essa foi a principal razão por trás do livramento do Senhor. Só um minutinho, irmãos, que eu bem me perdi aqui. Achei. Por causa de Abraão, olha quanto tempo já passou a época de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus não permitiu que aquele povo fosse destruído. A misericórdia os alcançou, mesmo estando em apostasia aquela nação. Olha como é importante você como coluna espiritual na sua casa. A misericórdia do Senhor se estende aos seus. O Senhor os protege por causa da sua oração, por causa da sua dedicação, por causa do pacto que Ele assumiu com você. Então, irmão, nunca deixe de ser zeloso com aquilo que você fecha com o Senhor. Inclusive, já foi falado aqui sobre votos. Não vote sem ter capacidade de cumprir. Porque quem vota, cumpre. Porque o Senhor, quando faz um acordo contigo, Ele não descumpre esse acordo. Ele vai com você até o final. Azael foi sucedido pelo seu filho, e as cidades que Israel havia perdido, o território, novamente foi tomado, e as 3 vezes que Israel se levantou contra a Síria, Israel prevaleceu. Imagine se tivesse jogado as 6 flechas. As 6 batalhas, eles iriam destruir por completo os sírios. Sabe quem está atacando Israel hoje? Na atualidade? A Síria também está lá. Sabe por que houve aquela invasão na faixa de Gaza? Porque o Senhor disse assim, vai lá, destrói todos os amalequitas, não deixa nenhum. Mas eles não foram obedientes, conforme a palavra do Senhor tinha dito. Não foi por completo. E deixou gente naquela terra que até hoje, desde então até hoje, ainda assola Israel. Sabe por que algumas coisas da nossa vida não nos deixam? A gente vive sendo atormentado pelo mesmo problema, porque não obedecemos ao Senhor para erradicar com aquilo da nossa vida. Irmãos, precisa haver uma conversão real, completa em nós, para que algumas coisas da nossa vida não retornem e não nos faça desviar do propósito do Senhor. Não está mais em tempo da gente ficar indo e vindo, está firme, está esmorecendo. Não há mais tempo para isso. E esse ano é o ano do favor de Deus. E o pastor já nos ensinou, o favor está liberado no mundo espiritual. Agora eu tenho que alcançar. Imagina alguma coisa bem no alto. Está lá e está escrito seu nome. Está dizendo assim, é seu. Agora se esforça e vai buscar o que é teu. O esforço depende de cada um de nós. Amém? Vamos dar uma continuidade aqui. O slide 134. Vamos falar do reinado de Amazias. E nesse reinado, para você entender agora, a gente colocando 135, você vai compreender que ainda, bota 135,
Ainda está naquele período de transição, Jeoacás, Jeoás, mas agora aqui no Reino Sul, o rei muda e passa a ser o rei Amazias. Vamos ler o capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. 25 anos, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diga aleluia! Ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, porque está escrito na lei, no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Fale isso, cada um será morto pelo seu próprio pecado. Novamente é feita uma afirmação aqui de que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele provavelmente tentou acabar com toda a adoração a Baal, mas não conseguiu retirar todos os altos e enquanto tem um lugar para o idólatra ir, ele vai. Então, ele não conseguiu eliminar tudo aquilo. Então, a adoração a Baal não foi totalmente extinta. Mas aí, ele matou os homens que mataram o rei. E, normalmente, quando eles matavam a pessoa pelo crime de traição, ou seja o que for, toda a família era morta, né? Lembra? A gente acabou de estudar sobre o livro de Esther. Quando foi matar Amã, matou Amã e matou toda a família. Normalmente era assim que se fazia. Mas aqui o autor faz questão de escrever que os pais, que era o que estava escrito na lei de Moisés, em Deuteronômio, os pais não morrerão por causa dos pecados dos filhos e os filhos não morrerão por causa dos pecados dos pais. Por quê? Cada um vai morrer por causa de seu próprio pecado. Então, o seu pecado pode trazer alguma consequência para a sua família, porque todo pecado tem uma consequência desse pecado. Mas não traz a morte. Espiritualmente falando, irmãos, nós não vamos morrer espiritualmente por aquilo que o nosso pai pecou, ou por aquilo que o nosso filho pecou. Por quê? A salvação é individual. Ah, mas eu não sirvo ao Senhor porque meu marido não vem. Ah, porque meu filho não quer. Não, é individual. Você insiste, você fala, mas a sua salvação só você pode zelar por ela. Há um tempo atrás, fazendo um aconselhamento de um casal, ele disse: eu não me firmo na igreja por causa dela. Eu falei: mentira, é por sua causa. Você quer dar uma desculpa, porque você é que precisa se decidir a ser um servo do Senhor ou não. Ninguém pode impedir isso, só você. Então, se um dia você ficar chateado, já sabe, não vai dar desculpa que foi alguém. A desculpa, o problema está sempre em mim. Digo, o problema está em mim. Entendeu isso? Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. E aí, eu estou querendo andar rápido aqui. Quando ele diz que os filhos não morrem por causa do pecado do pai, ele está se referindo a Deuteronômio 24.
Vamos ler agora a campanha, que logo a seguir vem uma campanha dos edomitas. Depois que ele acaba de falar sobre a questão do pecado, ele entra com um versículo, abre sua Bíblia aí no versículo 7 do capítulo 14. Você vê que, observe se a sua Bíblia começa com a primeira letra desse versículo em negrito. A minha diz assim: Amazias feriu a 10.000 edonitas no vale de Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome de Joctel até ao dia de hoje. A sua primeira letra está em negrito na Bíblia? A primeira letra desse versículo 7? As Bíblias de estudo, porque então a sua Bíblia não é de estudo. A Bíblia de estudo dá essa dica dizendo que tem um espaço longo entre o versículo anterior e esse versículo que você está lendo agora. Então, há um tempo entre um versículo e outro. E Amazias agora surge no cenário. E nós vamos ler no segundo livro das Crônicas. Abre lá, segundo livro, capítulo 25. Segundo livro, capítulo 25. Quando achar, diga assim: achei. Quem não achou, diga: espera. Estou esperando, hein? Crônicas é logo na frente, né? Então vamos lá, vamos ler do versículo 5 até o versículo 13, ok? E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Quer dizer, ele alugou o serviço desses homens. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Amazias agora vai à guerra e ele ouviu a orientação do profeta. E o profeta disse: não leva para a guerra quem não está debaixo da proteção de Deus. Quem não tem a mesma unção que você não tem que levar para batalhar contigo. Mas eu já paguei para eles irem comigo. Deus tem mais para te dar. Obedece. Irmão, a sua batalha, você não tem que chamar ninguém que não esteja debaixo da mesma visão, da mesma unção para guerrear a sua guerra. Você vai levar impedimentos junto com você. E o Senhor não poderá fazer. Por quê?
Porque aquele que desobedece ao Senhor, o Senhor não pode agir em favor dele, porque ele está em rebeldia. Ele está agindo contra o que Deus falou. Mas aqui, o homem ouviu o profeta do Senhor e liberou a tropa. Mandou a tropa embora e disse assim, já que o Senhor vai dar de volta, e o Senhor lhe deu vitória. Mas ele fez um acordo com o inimigo. E aí o inimigo, com raiva, foi lá e saqueou algumas cidades e matou algumas pessoas. O inimigo nunca vai embora quietinho porque você é bonitinho. Ele sempre vai esperar você na esquina. Sempre vai tentar contra a sua vida. Mas eu vou dizer para você, não faça acordo com o inimigo. Não leve inimigo para a sua batalha. A sua batalha, quem vai vencer é o Senhor por você. Amém? Vamos ler só mais um pouquinho aqui desse livro. Vamos ler os versículos de 8 a 14. Então Amazias enviou mensageiro a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem, vejamo-nos face a face. Ele estava dizendo assim, quer encarar? Isso que ele estava falando, tá? Amazias agora vai afrontar Jeoás. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo, o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo, dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Olha aí, um homem que não havia o temor de Deus nele, repreendendo Amazias. Continuando, 11. Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel. E fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. E veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. O reino já havia recebido a vitória. E aí, como recebeu a vitória, se ensoberbeceu. Se sentiu grande, se sentiu poderoso, esquecendo que ele só foi vitorioso porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor havia pelejado a sua guerra. Porque o Senhor havia dado a instrução. Porque o Senhor é quem era o comandante daquele exército. E ele achou que era alguma coisa. E foi afrontar, foi bater de frente com o inimigo. E o que aconteceu? Deu ruim com força. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo estudo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra registrou todos esses fatos, porque queria nos ensinar alguma coisa. E nós estamos vendo na história da Bíblia, na história do mundo, que o Senhor, quando está na batalha, tudo dá certo. Não deixa nosso coração se engrandecer, Senhor, porque temos sido abençoados pelo Senhor, porque temos recebido vitórias, temos sido, ó Deus, conquistadores e temos vencido cada impedimento. Não deixe, Senhor, que haja soberba em nosso coração. O orgulho precede a ruína, diz a tua palavra.
Que possamos continuar humildes, sabendo que não fomos nós, que nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor, porque tudo é do Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor. E nós somos apenas instrumentos do Senhor. Que possamos continuar firmes no caminho do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Abençoa-nos para que possamos, ó Deus, sempre lembrar que tudo que somos, somos em Ti, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Veja essa pessoa perto de você. E eu gostaria que agora você fizesse uma oração por ela. Se são seus filhos que estão perto, orem por todos eles. Se você não conhece, mire essa pessoa e diga assim, agora eu vou orar por você. E comece a interceder por ela. Aí você vai dizer, eu não sou nada, não sou ninguém. Você é instrumento de Deus. Não retenha a flecha. Libere sobre a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, Senhor, usa agora os seus instrumentos, Senhor. Usa, Senhor. Pode compartilhar dessa glória, dessa unção, dessa vida, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. O Senhor tem nos dado autoridade. Nós só precisamos ter ousadia, Senhor. Dá-nos ousadia para sermos abençoadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus da sua vida. Em nome de Jesus, receba a unção de Deus da sua vida. Para que o Senhor possa te usar como instrumento. Para que a sua vida seja testemunho. E mesmo quando sua vida passar, você vai continuar testemunhando do poder do Deus vivo e invisível, mais real. Seja Ele toda a honra e toda a glória, despendida por causa do seu testemunho. E louvamos o nome do Senhor, por essa igreja, por esse povo que tem buscado o conhecimento da palavra de Deus. Por esse povo que tem buscado intimidade, que tem vindo orar, que tem vindo se separar para o Senhor. Ah, Senhor, aqui estão aqueles que se colocam diante do Senhor e diz, eis-me aqui. Então envia os seus filhos para liberar a bênção por onde passarem. Leve-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Dá-nos uma semana de vitória, de alegria plena no Espírito Santo. E que o amor de Deus esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Coloque sua mão para receber.